Olá, conversaremos agora sobre o processo de formação do preço de venda, tentando entender a composição do markup ou da taxa de marcação. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: entender a composição do markup e calcular a composição desse markup numa aplicação prática. De conversa anterior, vimos que o processo de formação do preço de venda, em muitos contextos, pode ser simplificado a partir da ideia do markup. Quer dizer, o que seria o markup? Uma marca acima. Então, de um modo geral, elegemos uma base. Sobre essa base, aplicamos um multiplicador, o markup, e a partir daí conseguimos formar o preço. Nesse processo, o preço seria um produto entre uma base e uma taxa de marcação. Essa base pode ser formada por diferentes composições. Podemos ter o custo como base, podemos ter o custo direto como base, quer dizer, diferentes componentes podem fazer parte da base. E a regra é clara, quer dizer, se o preço precisa incorporar todos os componentes, quer dizer, custos, despesas, tributos e lucros, o que porventura não estiver na base vai ter que ir para a taxa de marcação. Então, quando vamos entender esse processo de formação do preço, então, em linhas gerais, quer dizer, compor preço seria somar lucros, tributos, despesas e custos. Se vamos pensar na ideia de um markup, então, de um modo geral, elegemos um componente para a base. Então, nesse caso, eu estou elegendo o gasto produtivo incorrido, o custo, para ser a base. E aí, todos os demais itens vão ter que compor o markup, já que eu preciso incorporar todos os componentes no preço. E aí, nesse caso, se eu preciso fazer essa incorporação do preço, eu vou precisar converter todos os demais componentes em percentuais, quer dizer, percentuais do faturamento. Alguns já podem aparecer até sob o ponto de vista normativo em percentual, como o tributo. Então, eu posso ter um tributo incidindo sobre as vendas com alíquota de 5%, como ISS. Eu posso ter algumas despesas também em percentual, como aluguéis, 7% do faturamento, comissões de vendas, 0,5% a 3% do faturamento. Posso impor também uma margem de lucro percentual, então eu quero impor uma margem de 20% aí do faturamento como lucro, mas alguns outros gastos, como salários, de um modo geral, não vão ser apresentados originalmente em percentual. Então, o que é que eu vou ser obrigado a fazer? Nesses casos, eu vou ter então que calcular o valor relativo ao faturamento e entender esse valor relativo como um percentual que precisa ser considerado. Daí, o que é que eu terei nesse processo de formação do preço? Eu terei uma base. Essa base pode ser formada por diferentes componentes. Aqui, no caso, ela está fazendo referência aos custos como componente. E aí todos os demais itens vão ser incorporados no markup por meio dessa soma percentual. E aí, como fazer isso? Então, para algebrizar, aí podemos então desenvolver a equação do markup. No desenvolvimento dessa equação do markup, o que é que eu posso dizer? A base para a formação do preço de venda, mais a soma desses percentuais que vão incidir sobre o preço ou sobre o faturamento, vai ser igual ao próprio preço. Então, o que é que eu posso fazer? Posso passar esse componente para o lado de cá. No momento que eu passo para o lado de cá, eu posso colocar o preço em evidência, já que ele aparece aqui e cá. No momento que eu coloco o preço em evidência, eu pego então a parcela de cá e passo dividindo. Então, quando eu faço isso, eu consigo isolar o preço e a partir daí eu posso entender quem é o markup. Porque o que é que seria o preço? O preço seria então a base dividido por 1 menos a soma dos percentuais, ou se eu multiplico base vezes 1 dividido por 1 menos a soma do percentual, esse componente daqui, esse fator multiplicativo daqui é o que nós vamos entender como markup. Taxa de marcação, markup, BDI, multiplicador, quer dizer, o que quiser chamar. Então, o que é que seria o markup? Seria um procedimento simplificado, onde, a partir do isolamento de uma base, o custo direto, o custo, o que eu quiser chamar,
eu vou então incorporar todos os elementos que não estão na base nesses percentuais, nessa soma dos percentuais, para a partir daí poder compor o preço de venda. Então, o markup acaba sendo essa formuleta daí que chama a atenção, né? Se eu quero desenvolver a taxa de marcação, eu considero tudo aquilo que não está na base como um percentual aí de faturamento ou preço e aplico a fórmula para poder compor o preço de venda. Em duas situações aplicadas, quer dizer, dois exemplos didáticos, uma mercantil barateira, que é formar o markup, tem despesas de 30%, impostos 10% e lucro 15%. Então, se eu vou formar o markup, o que é que eu percebo? Que a soma desses percentuais, 30 mais 10, 40, mais 15, 55, a soma deu 55. O markup é 1 dividido por 1 menos a soma dos percentuais, 1 dividido por 1 menos 0,55, que vai ser 2,22. Daí, então, escolhi da base, então, por exemplo, o custo. Nesse caso, quem vai ser o preço de venda? O custo multiplicado por 2,22, 22, 22, 22 vai ser igual, então, ao preço de venda que podemos aplicar. Nesse exemplo didático, tudo se tornou muito mais fácil, porque o que não é base já está convertido em percentual. No próximo exemplo, aí temos algumas informações em percentual e outras em unidades monetárias. Então, as que estão em percentual, quer dizer, bastaria incorporar direto na soma, mas a informação das despesas fixas, ela não é dada em percentual. Então, nesse caso, o que é que eu vou ser obrigado a fazer? Não tem jeito. Então, para poder compor o markup, eu vou ter que converter em percentual. Então, nesse caso, as despesas fixas são da ordem de 18, para um faturamento estimado da ordem de 90, então 18 de 90, nós teríamos aí um percentual de 20%. Então, essas despesas em percentual, somadas com despesas variáveis, mais lucro, mais tributos, então, quando eu faço a soma, eu obtenho 42%. Então, se a soma é 42, quem é o markup? 1 dividido por 1 menos a soma dos percentuais. Então, como a soma dos percentuais é 42, então se eu calculo aí o markup, eu vou achar que 1 dividido por 1 menos 0,42 vai ser 1,72. Então, eleita a base, quer dizer, o custo, nesse caso aí o custo, né? O custo vezes 1,72, 41, seria igual ao preço de venda. Com isso, esperamos então ter alcançado os objetivos pretendidos, que envolviam entender a composição do markup e calcular o markup em duas situações didáticas. Bons estudos!